Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a aula de hoje com a correção das atividades. Hoje a gente tinha uma aula de português, matemática e história, geografia e ciências, tá? O interdisciplinar a gente ia trabalhar um pouco a parte de história sobre o José de Alencar. Então, vamos começar pela atividade de português, tá? Em português, hoje a gente ia trabalhar a produção de texto. A gente estudou o que é um autorretrato, que é um texto onde a pessoa fala sobre ela mesma, sobre seus gostos, suas características, seus desejos, né? Sua personalidade. E agora é a vez de vocês fazerem o seu autorretrato. Então, vamos lá no livro didático, na página 108 e 109. Aqui tem a proposta, tá? O que eu vou escrever? Um autorretrato. Quem vai ler? Os colegas de classe e os familiares. Onde vai circular? Em um álbum feito pela classe. Como a gente não consegue fazer aí em turma, você consegue aí vincular o seu texto com os seus familiares em casa, tá bom? Então, aqui a gente tem um textinho sobre a Ruth Rocha, né, o autorretrato dela. Vamos ler, ó. Eu sou paulista, nas minhas origens, baianos, mineiros, cariocas, com muitos portugueses bem lá atrás e algum sangue bugre ou negro, quem sabe, que se traduz na minha cor de cuia quando apanho o sol. Gosto muito de sol, de praia e de mar, de música e de livros, de cantar, dançar e rir. Gosto muito de gente, principalmente de criança. Então, aí ela falou dos gostos dela, né? Um autorretrato. Cor de cuia é a cor marrom, tá? Referente à cuieira ou à árvore de cuia. No caso, ela quis dizer que ela fica bronzeada quando ela toma sol. Quando a pessoa ela tem aí, ela é branca, mas ela tem a sua descendência da parte negra ou indígena, né? Quando ela toma sol, ela fica bronzeada. As pessoas que têm uma origem mais europeia, né? Elas ficam avermelhadas no sol, tá? Então, depende muito aí de como é a sua genética, tá? Em que estado Ruth Rocha nasceu? Vocês tinham que responder essas perguntinhas, né? Aqui mesmo ela fala no texto que ela nasceu no estado de São Paulo. Ó, eu sou paulista, então ela nasceu no estado de São Paulo, tá? O texto apresenta alguma característica física da autora? Sim, ela fala da cor de cuia, né? Quando ela toma sol, ela fica com cor de cuia, marronzinha. Em que parágrafo ela enumera seus gostos pessoais? Então, a gente tem dois parágrafos. Ela fala dos seus gostos aqui no segundo parágrafo, tá? Então, no segundo parágrafo. Agora você vai escrever um autorretrato que fará parte de um álbum de apresentação dos alunos de classe. Então, a gente tem aqui a proposta para vocês fazerem o seu autorretrato, tá? O que você tem que pôr de importante? O lugar onde você nasceu, uma lista de adjetivos ou características suas, altura, cor dos seus olhos. Então, o que seu textinho tem que ter? Onde você nasceu? Você nasceu em Ibaté? Nasceu em São Carlos? Coloca no seu textinho. Você nasceu na Bahia, tem gente que veio de fora, né? Que veio do Nordeste. Então, coloca o lugar onde você nasceu. Eu não sei onde eu nasci, professora. Pergunta para a mamãe, para o papai, que provavelmente eles sabem, tá? E uma lista de adjetivos. Qual a cor dos seus olhos? Qual a cor do seu cabelo? Qual a sua altura? Você é alto ou é baixo? Né? Tá? E aí coloca adjetivos que expressem o seu modo de ser. Você é engraçado? Você é divertido? Você é mal-humorado? Você é estressado? Você é bravo? Então, você vai colocar aí as suas características da sua personalidade também. Antes de fazer o texto, ele dá a sugestão de você fazer uma lista, tá? Então, faz uma lista sobre as suas características e sobre as coisas que você gosta de fazer. E aí, você vai fazer um autorretrato em 3 parágrafos, tá? Lembra que eu sempre falo para vocês, um texto bem escrito possui pelo menos 3 parágrafos. O parágrafo é esse espacinho que a gente dá aqui antes de começar o nosso texto, tá? O da Ruth Rocha tem 2 parágrafos, o de vocês tem que ter 3, tá? Então, no primeiro parágrafo, você vai se apresentar. Oi, meu nome é fulano, eu nasci na cidade tal, eu tenho tantos anos, tá? No segundo parágrafo, suas características físicas. Eu tenho cabelo castanho, eu tenho cabelo loiro, eu tenho cabelo preto. Eu sou alto, eu sou baixo, tá? E no último parágrafo, seu modo de ser. Eu gosto muito de brincar, eu sou divertido, eu tenho uma preguicinha de fazer lição de vez em quando, mas quando eu estudo bem, eu fico feliz quando eu faço as minhas lições, então você vai colocar aí as suas características, tá? Depois que você fizer o seu textinho no seu caderno, você vai ler ele,
vai pedir para alguém ler para você também, para entender a sua letrinha, tá? Fazer as correções necessárias, começo de frase, letra maiúscula, nome de pessoa, letra maiúscula, usa vírgula, ponto final, tá bom? Sinais de pontuação. E aí você vai fazer uma autoavaliação, tá? A mãozinha quer dizer para cima, o dedinho para cima verdinho aqui, quer dizer que sim, você fez. O dedinho para baixo quer dizer que não, você não fez, tá? Descrevi minhas principais características físicas, sim ou não? Descrevi características do meu comportamento, sim ou não? Dei um título ao meu texto, não pode esquecer o título. Escrevi sem repetir palavras, você usou muita repetição, então você coloca não. Escrevi um texto bem escrito, sem muita repetição, então sim, tá bom? E aí, essa parte de montar um álbum de fotos, só se vocês realmente quiserem, tá? Não é obrigado, tá bom? Então, essa era a atividade de português. No interdisciplinar, a gente tem aí uma atividade sobre José de Alencar. Então, vamos lá. Casa de José de Alencar. José de Alencar foi um importante escritor brasileiro, autor de livros como Iracema e o Guarani. A casa em que José de Alencar viveu durante a infância está localizada no sítio Alagadiço Novo, no atual município de Fortaleza, no estado do Ceará. O sítio foi comprado por José Martiniano de Alencar, pai do escritor, em 1825, e a casa foi construída no ano seguinte. Ele morou na casa até os 9 anos de idade, quando a família se mudou para a cidade do Rio de Janeiro em 1838. Em 1964, a casa foi reconhecida como patrimônio cultural. Atualmente, ela abriga exemplares das obras de José de Alencar e é aberta à visitação de pessoas que queiram conhecer a vida e a obra do escritor. Então tá aqui, ó, a casinha de José de Alencar, no Ceará, município de Fortaleza. As perguntinhas agora. Quais expressões foram utilizadas no tempo para marcar sequência de acontecimentos? Então, a gente tem os anos, tá? Que marca aí as sequências, ó. 1825, no ano seguinte, 1838, 1964, tá? Então, a gente tem aí essas expressões. Organize. Complete a linha do tempo sobre a história da casa de José de Alencar. Então, o que aconteceu em 1825? De acordo com o texto, José Martiniano de Alencar, que é o José de Alencar, tá? Comprou o sítio Alagadiço Novo, tá bom? Aqui, depois, entre as datas que tem no texto, tem 1838, ó. 1838. A família de Alencar se mudou para o Rio de Janeiro. Em 1964, a casa de José de Alencar foi reconhecida como patrimônio cultural. E atualmente, vocês lembram o que é patrimônio cultural? É quando algo tem valor, né, histórico e por isso tem que ser preservado. Como é cultural, foi criado pelo ser humano, não é um patrimônio natural, tá bom? É cultural, foi construído por um ser humano. Atualmente, a casa abriga exemplares das obras de José de Alencar e é aberta à visitação de pessoas que queiram conhecer a vida e a obra do escritor, tá bom? Então, aqui, escreva. Escreva um texto para contar a história da casa onde você mora. Para isso, responda as questões a seguir. Há quanto tempo você mora nessa casa? Então, você vai responder: moro há 5 anos. Moro há 6 meses, tá? Como ela era quando você se mudou? A sua família mudou alguma coisa na casa? Pintou, colocou os móveis? Como ela era quando você se mudou para essa casa? Ah, professora, eu não lembro porque eu tô aqui desde bebê. Pergunta para os pais que eles vão saber como ela era antes, tá? Ela passou por reformas quando? O que mudou? Como ela é atualmente, tá? Então, você vai escrever um textinho no caderno explicando sobre essas coisas da sua casa. Me mudei para minha casa tal. Nasci quando eu era bebê, já morava nessa casa. Minha mãe e meu pai me contou que a casa era assim. Então, você vai escrever um textinho explicando a história do seu lar, da sua casa. Quem sabe um dia você não fica aí um escritor famoso, né? E o lugar onde você morou vira um patrimônio, né? Porque você tem um valor histórico, que nem o José de Alencar pode acontecer, né? Tem gente que gosta aí de escrever. Às vezes a gente tem aí um talento perdido aí, né? Quem sabe? Bom, então aqui era até a página 65, tá? Uma atividade rapidinha do interdisciplinar. Não tão rapidinha, né? Porque vocês tinham que escrever o texto. E agora a gente vai para a atividade de matemática, que é no EMAI, página 41. Tá? Deixa eu pôr página 41. Opa, peraí que esse não é o livrinho de vocês. Aqui. Esse aqui é outro. Pronto. Vamos trabalhar mais um pouco de localização.
Observe como as crianças desenharam os arredores de sua escola. Elas identificaram as quadras e pontos de referência de cada uma. Então, a gente tem a casa da Soraya, do Guido, do Pedro, da Elaine, do Toninho e da Marisa. Tem a escola, tem cinema, né? Todos os pontos da igreja, tá? Usando setas, desenhe um trajeto que permita ir da casa de Toninho, então tem que achar a casa do Toninho, essa aqui, ó, até a casa de Guido, tá? Compare o trajeto com o de um colega. Então, como a gente pode fazer esse trajeto? Então, o Toninho que saiu da casa dele, ele pode ir por aqui, ele pode ir pelo meio. Existem vários caminhos diferentes. Que caminhos que eu faria? Como eu gosto muito de natureza, eu iria passar por essa pracinha, ó, bem gostosinha, tá? Depois eu ia subir, ver os filmes que tem em cartaz no cinema, que eu acho que é um passeio legal, né? Passava pela casa da Soraya, falava um oi para ela, vai que eles são amigos, né? E chegaria então à casa do Guido, tá? Então esse foi o trajeto que eu fiz. Você quer passar pela Marisa? Vamos supor, o Toninho é amigo da Marisa. Então eu vou passar pela casa da Marisa, vou subir pela escola para chegar na casa do Guido. Ou eu resolvi comprar pão, passar pela padaria, depois eu vou para casa do Guido, tá? Então vocês escolheriam o trajeto que vocês quisessem, tá? Eu fiz só um exemplo de um trajeto que dava para fazer. Sair aqui da casa do Toninho, passar pela praça, passar pelo cinema, ver os filmes em cartaz. Tem gente que gostaria de passar pela igreja, né? Passar, rezar um pouco, depois ir para a casa do Guido. Então, vocês escolhem o melhor trajeto aí que vocês mais gostarem, tá? A casa de Pedro está mais próxima da casa de Elaine ou de Soraya? A casa do Pedro está aqui. Então, deixa eu fazer um quadrado. Essa é a casa do Pedro. A casa da Elaine está aqui e a casa da Soraya está aqui, tá? Então, a casa do Pedro está mais perto de qual? Para a gente descobrir, a gente tem que contar as quadras, tá? Então, eu vou contar quantas quadras tem para chegar na casa da Elaine e quantas quadras tem para chegar na casa da Soraya, tá? Então, vamos lá, vou fazer setinha preta para a casa da Elaine, ó. Ele saiu aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 quarteirões. Ou fica 4 quarteirões à frente da casa do Pedro. A casa da Soraya. Então, ele pode 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, se a gente for ver, a distância é praticamente a mesma, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A distância dá quase a mesma das duas, tá? Se a gente for contar pelos quarteirões, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dá a mesma distância a casa das duas, tá? Então, vocês podem colocar aí, ó. A distância é a mesma de 4 quadras. Se a gente contar a partir da casa do Pedro, dá 5 quadras. Se a gente contar a partir da casa da quadra da frente, né, dá aí 5 quadras. Então, vou considerar a partir do quarteirão da frente, tá? A distância é a mesma, de 4 quadras para a casa de Soraya e de Elaine, tá bom? Então, a distância acaba sendo a mesma, tá? Ele sai daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 acaba sendo a mesma distância aí, tá bom? Então, a de matemática era só essa página aí, página 41. E agora, as atividades do nosso currículo regular, iam até aí, né? Página 41 do nosso EMAI. No caso do nosso currículo adaptado, tá? O pessoal que já terminou o currículo regular, essa parte aqui é só o pessoal que está fazendo o currículo adaptado com as atividades de revisão, tá bom? A parte do currículo adaptado, a atividade de matemática era igualzinha, então vocês precisam assistir aqui essa aula de localização aqui, que era legal de fazer, tá? Pessoal do currículo adaptado. E para não ficar tão pesado, né? Eu tirei aí a parte do interdisciplinar, que vocês vão fazer depois, tá? E tem a aula de português, que a gente ia trabalhar um pouco das sílabas, tá? Então, vocês iam observar o desenho e colocar a sílaba que está faltando. Então, vou aproximar aqui para ficar melhor para ver. E a gente pode aí fazer juntos, tá? O primeiro desenho, se a gente olhar,
É uma peteca. Eu tenho só o teca. Tá faltando o P. P. Como que eu escrevo P? P com E. Peteca. Aí eu tenho a sílaba que está faltando. Isso daqui é uma panela e eu só tenho nela. Tá faltando pá. Como que eu escrevo pá? P com A. P com A fica pá. Aqui eu tenho um pirulito. Só está escrito rulito aqui. Então, tá faltando o pi. Como que eu escrevo pi? P com I. O alfinete, eu tenho alnete. Tá faltando o fi. Como que eu escrevo fi? F com I. Fica fi, tá? Aqui esse bichinho é uma libélula. Aqui escrito eu só tenho bélula. Tá faltando o li. Como que eu faço li? L com I. Fica li, libélula, tá bom? Aqui eu tenho uma luneta. Só tá escrito neta. Tá faltando o lu. Como que eu faço lu? L com U. Luneta. Aqui eu tenho uma bala. Tá só o lá, tá faltando o ba. Como que a gente faz o ba? B com A. Bala. Aqui eu tenho uma minhoca. Só tem nhoca aqui. Tá faltando o mi. Como que eu faço mi? M com I. Minhoca. O caramujo. Tá faltando o mu, né? Tem o carajo. Tá faltando o mu aqui no meio. Como que eu faço mu? M com U. Caramujo. E por último, eu tenho a maçã. Só tem o san aqui, com C cedilha. Tá faltando o ma. Como que eu faço ma? Ma. M com A. Maçã. Então, ficava assim a atividade completinha com as sílabas que estavam faltando, tá? Pirulito, alfinete, libélula, luneta, bala, minhoca, caramujo, maçã, peteca e panela, tá? E aí, vocês pintavam o desenho, deixava bem bonito, bem pintadinho e colava a folhinha no caderno, tá bom? Pra gente ter aí registrado bonitinho as atividades que vocês fizeram de revisão e recuperação, tá bom? Não deixem de colar essas atividades no caderno, tá? Então, essas foram as atividades de hoje, tanto do nosso currículo regular quanto do adaptado. Qualquer dúvida, então, é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!